Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 17 no livro de Êxodo. Este capítulo nos traz o tema Deus faz sair água da rocha. Êxodo 17 é um capítulo que destaca as lutas dos israelitas para confiar na provisão de Deus e suas batalhas com os amalequitas. Este capítulo enfatiza a importância de confiar em Deus para obter força e vitória diante da oposição. Também mostra a importância de lembrar o que Deus fez por nós no passado como fonte de encorajamento e fé para enfrentar o futuro. Um capítulo, portanto, muito importante, que nos traz preciosos ensinamentos. Vamos aos comentários dos versículos. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia estes comentários. O versículo 1 descreve Refidim, o local onde agora o povo se encontrava. Ele pode estar localizado no sudoeste do Sinai. Eles estavam em direção ao Monte Horebe, o Monte Sinai. O verso 2 descreve que ali contendeu. Longe de o povo reconhecer que todos eram companheiros na mesma dificuldade, queriam culpar Moisés por todas as faltas de conforto do deserto. A liberdade menos lhes interessava do que receber água e pão dos seus antigos senhores. Esta experiência do povo através da jornada no deserto realmente ela nos deixa bastante perplexos, né? Como o ser humano ele é tão fraco e tão tendente a reclamar, a murmurar e a esquecer rapidamente do cuidado de Deus. Este termo contendeu também pode se referir a uma ação judicial civil. O povo estava seriamente questionando o poder e a presença de Deus. Então o verso 5 nos traz o comentário que a crise destacará a autoridade de Moisés e dos anciãos sob a liderança de Deus. A principal função dos anciãos não era agir independentemente, mas agir como testemunhas. O bordão, ou seja, o cajado, era o símbolo da comissão de Moisés. Lembram quando Deus falou com Moisés, quando ele ainda era pastor, lá no Monte Horebe? Aquele cajado era o símbolo da autoridade. Ele não era um cajado mágico. Moisés tinha algo que lhe trazia lembranças vívidas daquilo que Deus tinha feito no passado. Então, o verso 6, Deus dizendo a Moisés que estaria ali diante dele. O hebraico afirma literalmente: olhe para mim ali. Ou seja, enfatizando a presença de Deus, pois sem a presença de Deus não haveria milagre. Não era nada com Moisés, era o próprio Deus que faria o milagre de tirar água da rocha.
Queridos, Deus está presente em todo lugar. Isto é fato, Ele é onipresente. Mas mesmo assim, há momentos e lugares nos quais o homem está especialmente convidado a sentir a realidade do amor e do poder de Deus. Agora o verso 7 nos diz que o povo tentou manipular Deus. Deus precisa dar a eles o que eles querem e quando querem. De outro modo, eles ameaçam mudar de Deus. Olha que coisa terrível. Estratégia similar será usada no capítulo 32 e mais tarde, no Novo Testamento, contra o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4. O lugar desta contenda, desta nova murmuração, se chama Massá, que quer dizer tentação, e Meribá, que quer dizer contenda. Note-se nestes versículos que o espírito de queixa perto está do espírito de assassínio. Os ânimos do povo se tornou tão acirrados que eles até se levantaram de forma realmente ameaçadora contra Moisés. Moisés se sentiu ameaçado. E agora é interessante que a mesma vara que condenou as águas dos desobedientes, lá no Egito, tornando-as em sangue, também produz águas cristalinas de refrigério para os que estão seguindo, embora imperfeitamente, nos caminhos do Senhor. Que Horebe, sendo o próprio Monte Sinai, já se revelava como fonte de alívio antes de ser o lugar da lei. Assim, Jesus Cristo não impõe seus mandamentos sem ter se revelado primeiro como fonte eterna de amor, de graça e salvação. Olha que lindo isso aqui. Antes de Deus se revelar no Monte Sinai e transmitir a sua lei, ele se revelou aqui como o Deus da fonte de salvação, vertendo água para o povo. Paulo reconhece que nesta viagem dos israelitas foi a própria presença de Cristo que estava proporcionando as bênçãos ao povo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Comentando o verso 9, a primeira menção de Josué, que mais tarde estaria entre os 12 espias e seria o futuro sucessor de Moisés. Aqui é mencionado o nome de Josué. O conflito com os amalequitas proveu treinamento e visibilidade a Josué. E o verso 10 fala de Ur, que é filho de Calebe, e um líder da tribo de Judá. Ele mais tarde auxiliará a Arão. Verso 11, levantava a mão. Esta situação demonstra um gesto bíblico de oração de fé e confiança. Moisés sentia mais o cansaço físico quando estava tentando as dificuldades da batalha do que quando em comunhão com Deus. Comentando o verso 14, primeira vez em que a escrita é utilizada para lembrança. Manter o evento vívido seria duplamente seguro, através do texto escrito e através da fala de Josué, que manterá a tradição oral falada à próxima geração. E o verso 15, este foi o primeiro altar construído por Moisés. A construção de altares reforça a relação da aliança
entre os patriarcas e Deus, e serve também como testemunha para as nações circundantes, quando passavam por aqueles locais e viam os altares que eram levantados e também ali separados para Deus, o único e verdadeiro Deus. Agora vamos para o complemento de nosso estudo neste capítulo 17, no espírito de profecia, a fé do povo falhou novamente. Depois de partir do deserto de Sim, os israelitas acamparam-se em Refidim. Ali não havia água, e de novo não confiaram na providência de Deus. Em sua cegueira e presunção, o povo chegou-se a Moisés com a exigência: dá-nos água para beber. Mas a paciência não lhe faltou. Por que contendeis comigo? Disse Moisés. Por que tentais ao Senhor? Eles clamaram com ira: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Quando foram tão abundantemente supridos de alimento, lembraram-se com vergonha de sua incredulidade e murmuração e prometeram para o futuro confiar no Senhor. Mas logo se esqueceram da promessa e fracassaram na primeira prova de fé. A coluna de nuvem que os guiava parecia velar um terrível mistério. E Moisés, quem era ele? Perguntavam. E qual poderia ser seu objetivo ao tirá-los do Egito? A suspeita e a desconfiança lhes encheram o coração e ousadamente o acusaram de tensionar matá-los a eles e a seus filhos, pelas privações e dificuldades, a fim de que pudesse enriquecer-se com seus bens. No tumulto da raiva e indignação, estavam prestes a apedrejá-lo. Olha a situação, hein? Com angústia clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Foi-lhe então determinado tomar os anciãos de Israel e a vara com que operara prodígios no Egito e ir perante os povo. E o Senhor lhe disse: eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Ele obedeceu, e as águas irromperam, como uma torrente viva, que abundantemente supriu o acampamento. Em vez de mandar Moisés levantar a vara e invocar alguma praga terrível, semelhante àquelas do Egito, sobre os chefes daquela ímpia murmuração, o Senhor, em sua grande misericórdia, fez da vara o instrumento para operar o livramento do povo. Olha como Deus é misericordioso. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr água como rio. Salmos 78, 15 e 16. Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. Não somente Moisés e os anciãos, mas toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Fosse, porém, removida a nuvem, e teriam sido mortos pelo terrível fulgor daquele que nela habitava.
em sua sede, o povo tentara a Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Se Deus nos trouxe aqui, por que não nos dá água, assim como nos deu pão? A incredulidade assim manifesta era criminosa, e Moisés receou que os juízos de Deus repousassem sobre eles. E ele chamou aquele lugar pelo nome de Massá, como já vimos, que significa tentação, e Meribá, que significa contenda, em lembrança do seu pecado. Um novo perigo os ameaçava agora, por causa de sua murmuração contra Deus. O Senhor permitiu que fossem atacados pelos inimigos. Os amalequitas, tribo feroz e guerreira, que habitava aquela região, saíram contra eles e feriram aqueles que, desfalecidos e cansados, tinham ficado na retaguarda. Moisés, sabendo que a totalidade do povo não estava preparada para a batalha, ordenou a Josué que escolhesse das diferentes tribos um corpo de soldados e os guiasse na manhã seguinte contra o inimigo, enquanto ele próprio estaria em um ponto eminente, próximo, com a vara de Deus na mão. Em conformidade com isto, no dia seguinte, Josué e seu grupo atacaram o inimigo, enquanto Moisés, Arão e Hur estavam estacionados em uma colina acima do campo de batalha. Com os braços estendidos para o céu e segurando a vara de Deus em sua destra, Moisés orava pelo êxito das armas de Israel. Com o prosseguimento da batalha, observou-se que, enquanto suas mãos estavam estendidas para cima, Israel prevalecia. Mas, quando se abaixavam, o inimigo era vitorioso. Cansando-se Moisés, Arão e Hur lhe ampararam as mãos até o pôr do sol, quando o inimigo foi posto em fuga. Apoiando Arão e Hur, as mãos de Moisés mostravam ao povo o dever de ampará-lo em seu árduo trabalho, enquanto de Deus recebia a palavra para lhes falar. E o ato de Moisés também era significativo, mostrando que Deus tinha o seu destino em suas mãos, enquanto nele depositassem a confiança, por eles combateria e lhes subjugaria os inimigos. Mas, quando se deixassem de apegar a ele e confiassem em sua própria força, seriam mesmo mais fracos do que os que não tinham conhecimento de Deus, e os inimigos prevaleceriam contra eles. Assim como os hebreus triunfavam quando Moisés estendia as mãos para o céu e intercedia em favor deles, assim o Israel de Deus prevalece quando, pela fé, lança mão da força de seu poderoso auxiliador. Todavia, a força divina deve ser combinada com o esforço humano. Moisés não acreditava que Deus vencesse os adversários deles enquanto Israel permanecesse inativo. Enquanto o grande líder pleiteava com o Senhor, Josué e os seus bravos seguidores faziam os maiores esforços para repelir os inimigos de Israel e de Deus. Prestem bem atenção nesta lição, neste ensinamento precioso. Como que nós vamos alcançar as vitórias em nossas batalhas? É a combinação do poder divino com o esforço humano. Não podemos cruzar os braços. Que lição
maravilhosa para nós neste capítulo de hoje. Depois da derrota dos amalequitas, Deus determinou a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos filhos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Precisamente antes de sua morte, o grande líder confiou a seu povo esta solene incumbência: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíes do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeram a Deus. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esqueças. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, está este lembrete de Moisés ao povo. Com referência a este povo ímpio, o Senhor declarou: a mão de Amaleque está contra o trono de Jeová. Os amalequitas não desconheciam o caráter de Deus, nem a sua soberania, mas, em vez de o temerem, puseram-se a desafiar o seu poder. Os prodígios operados por Moisés diante dos egípcios foram assunto de zombaria para o povo de Amaleque. Olha que coisa terrível. E os temores das nações circunvizinhas eram ridicularizados. Fizeram juramento pelos seus deuses de que destruiriam os hebreus, de modo que nenhum escapasse. E vangloriavam-se de que o Deus de Israel seria impotente para lhes resistir. Olha que terrível afronta. Não haviam sido ofendidos ou ameaçados pelos israelitas. Seu assalto não foi motivado por qualquer provocação, mas foi para manifestar o seu ódio e desconfiança para com Deus, que procuraram destruir o seu povo. Os amalequitas havia muito que eram grandes pecadores e seus crimes clamavam vingança a Deus. Contudo, a misericórdia divina ainda os chamava ao arrependimento. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram a sorte de sua nação. Os cuidados de Deus estão sobre os mais fracos de seus filhos. Ato algum de crueldade ou opressão para com eles deixa de ser notado pelo céu sobre todos aqueles que o amam e temem. Sua mão se estende como uma proteção. Cuidem os homens que não firam aquela mão, pois que ela maneja a espada da justiça. Gente, que texto maravilhoso! Patriarcas e Profetas, a partir da página 297. Que confortante para nós saber que Deus cuida dos mais fracos de seus filhos e que toda oposição que se levanta contra os filhos de Deus, o próprio Deus, Ele é o nosso escudo, aquele que se levanta como nosso protetor. Que lições maravilhosas, não é mesmo? Realmente, aplicando o estudo de hoje a nossas vidas, o nosso Deus é incrível. Ele revela a sua graciosa bondade até aos ingratos, murmuradores, como fez ali com o povo de Israel. Nós vemos realmente que toda essa didática foi insuficiente para ensinar e educar espiritualmente o povo que acabara de libertar-se da escravidão. Porém, a realidade no Novo Testamento mostra quão difícil é ao pecador entregar-se inteiramente a Deus. O apóstolo Paulo também lida com a negligência dos cristãos em 1 Coríntios capítulo 10.
Os patriarcas e profetas eram cristãos. A promessa do Evangelho foi dada ao primeiro casal lá no Éden, quando haviam se separado de Deus pela transgressão. O Evangelho foi pregado a Abraão. Os hebreus todos beberam da rocha espiritual que era Cristo. Precisamos aprender esta lição. Menos reclamação e mais gratidão. Queridos, Cristo é a rocha da salvação e a água da vida. Ele foi ferido para que possamos receber de graça da água que jamais se acaba. Assim como Moisés estava sentado sobre a rocha para descansar e permanecer firme, eu e você devemos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo e aceitar o auxílio de irmãos que nos apoiam e ajudam a perseverar na obra que o Senhor nos confiou. Que o nosso caráter revele a mesma atitude de Arão e Hur, servindo de apoio aos nossos semelhantes, principalmente aos nossos líderes espirituais. Que a nossa vida seja uma constante e confiante declaração: o Senhor é minha bandeira. Lembre-se, beber da água da vida e dar apoio aos nossos semelhantes são experiências valiosas e imprescindíveis em nossa jornada a Canaã celestial. Conclusão: no mundo que se torna um deserto cada vez mais difícil de atravessar, Deus nos convida a olhar para as situações mais críticas e crer que Ele pode suscitar as soluções mais improváveis, no entanto, totalmente eficazes. Como bater em uma rocha para obter água ou erguer os braços para vencer uma guerra, podia não fazer sentido, humanamente falando. Muitas vezes não precisamos encontrar sentido nos planos de Deus, mas simplesmente confiar em seus propósitos e em seu poder. Por isso, o pensamento do dia para nós levarmos hoje: Deus dá a vitória sobre todos os obstáculos, porque o Senhor é a minha bandeira. Amém? Que Deus possa nos abençoar cada momento de nossa jornada com esta confiança, com esta fé, e que possamos perseverar ao lado de Deus, que é a nossa bandeira, a nossa vitória. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um despertar ao Teu lado, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, por Sua proteção. Obrigado, Senhor, porque diante dos desertos, diante das privações da vida, das provações, nós podemos recorrer a Ti como o nosso ajudador, como aquele Senhor que está ao nosso lado para nos sustentar e para nos socorrer. Pai querido, perdoe os nossos pecados, venha abençoar este novo dia, fica conosco, dá-nos a Tua proteção e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, homens e mulheres de fé, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais este dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.